Esse vídeo faz parte do programa Oficinas Culturais. Da Secretaria Municipal de São Caetano do Sul. Meu nome é David Casanova e a oficina ministrada hoje será a oficina de palhaçaria. Sejam todos bem-vindos! Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de palhaçaria EAD. Uhul! Que da hora, que da hora, que da hora! Beleza? Ó, a nossa aula hoje vai ter dois temas centrais. Um tema central é o tema comédia. Mais especificamente falando, o vídeo vai ser sobre comédia antiga, os primórdios da comédia, o começo da civilização grega, o que se diz da comédia. Isso é muito interessante. E o segundo tema central da aula é paródia. O que é a paródia? Como se faz uma paródia? Qual que é a graça da paródia? Você vai conseguir entender isso hoje, tá bom? Então, roda o primeiro vídeo sobre comédia. A comédia antiga. A origem da comédia é a mesma da tragédia, as festas ao deus Dionísio. A palavra comédia vem do grego komoidia, komos, remete ao sentido de procissão. Na Grécia, havia dois tipos de procissão que eram denominados komoi. Numa, os jovens saíam às ruas fantasiados de animais, batendo de porta em porta pedindo prendas, brincando com os habitantes da cidade. No segundo tipo, era celebrada a fertilidade da natureza. Apesar de também ser representada nas festas dionisíacas, a comédia era considerada um gênero literário menor. É que o júri, que apreciava a tragédia, era nobre, enquanto da comédia era escolhido entre as pessoas da plateia. Um gênero ligado à democracia. A encenação da comédia antiga era dividida em duas partes, com um intervalo. Na primeira, chamada agon, prevalecia um duelo verbal entre o protagonista e o coro. No intervalo, o coro retirava as máscaras e falava diretamente com o público para definir uma conclusão para a primeira parte. A seguir, vinha a segunda parte da comédia. Seu objetivo era esclarecer os problemas que surgiram no agon. A comédia antiga, por fazer alusões jocosas aos mortos, satirizar personalidades vivas e até mesmo aos deuses, teve sempre sua essência muito ligada à democracia. A rendição de Atenas na Guerra do Peloponeso, no ano de 404 a.C., levou consigo a democracia e, consequentemente, pôs fim à comédia antiga. Tradicionalmente, define-se a comédia por três critérios que a opõem à tragédia. Suas personagens são de condição modesta. Seu desenlace é feliz e sua finalidade é provocar o riso no espectador, sendo uma, abre aspas, de Aristóteles, uma imitação de homens de qualidade moral inferior, fecha aspas das palavras de Aristóteles. A comédia nada tem a extrair de um fundo histórico ou mitológico. Ela se dedica à realidade cotidiana e prosaica das pessoas comuns. Daí sua capacidade de adaptação a qualquer sociedade, a infinita diversidade de suas manifestações e a dificuldade de deduzir uma teoria coerente da comédia. Quanto ao desenlace, ele não só não poderia deixar cadáveres nem vítimas desencadeadas, como desemboca quase sempre numa conclusão otimista: casamento, reconciliação, reconhecimento. O riso do espectador ora é de cumplicidade, ora de superioridade. Ele o protege contra a angústia trágica, propiciando-lhe uma espécie de anestesia afetiva. O público se sente protegido pela imbecilidade ou pela doença da personagem cômica. Ele reage
por um sentimento de superioridade aos mecanismos de exagero, contraste ou surpresa. Tendo surgido ao mesmo tempo que a tragédia, a comédia grega, e depois dela toda a peça cômica, é o duplo e o antídoto do mecanismo trágico. Os dois gêneros respondem então a um mesmo questionamento humano e a passagem do trágico ao cômico, como a do sonho angustiado, do espectador paralisado ao riso libertador. Tal movimento produz estruturas bem diferentes em cada caso, do mesmo modo que a tragédia está ligada a uma série obrigatória e necessária de motivos que levem os protagonistas e espectadores em direção à catástrofe, sem que dela possam se desvencilhar. A comédia vive da ideia repentina, das mudanças de ritmo, do acaso, da inventibilidade dramatúrgica e cênica. Isso não significa, entretanto, que a comédia sempre escarneça da ordem e dos valores da sociedade em que opera. De fato, se a ordem é ameaçada pela extravagância cômica do herói, a conclusão se encarrega de chamar. As contradições são finalmente solucionadas de modo agradável ou estridente, e o mundo restabelece o seu equilíbrio. A comédia apenas deu a ilusão de que os fundamentos sociais poderiam ser ameaçados, mas era só para rir. Ainda aí, o restabelecimento da ordem e o happy end devem passar primeiro por um momento de flutuação no qual tudo parece perdido para os bons, por um ponto de morte ritual, que desembocará, em seguida, na conclusão otimista e na resolução final. Legal, né? Vocês gostaram? Eu gostei. Então, linkar, né, a tema palhaçaria e tema comédia, assim, é uma coisa muito fácil, né? São dois assuntos, assim, que se encaixam bem bonitinho, né? Então, pensando nisso, existem milhões de possibilidades, né? Milhões de recursos que a comédia propõe, assim, né? Milhões de ferramentas, né? Então, nessas aulas online, o meu objetivo é dar esses recursos, assim, né? Dar essas possibilidades, estudar um pouco mais disso, pra gente ter um embasamento melhor na hora da criação, né? Quando você for criar seu número como palhaço, como palhaça, quando você for criar com outras pessoas, né? Então, ter referências é importante, do filme, estudar. Às vezes ver um filme meio diferente do que a gente vê, sabe? Ver um filme preto e branco, ver um filme que tem um tipo de movimentação, que tem um tipo de estética, né? Então, essas referências que a gente tem, ampliar um pouco desse conteúdo é muito importante para a criação, né? Por isso que no final de cada aula, assim, eu tô colocando aqueles vídeos, né, de gente fazendo, que às vezes você vê um outro palhaço, uma outra palhaça praticando alguma coisa que a gente estuda, é muito bacana, né, porque às vezes um assunto pequenininho assim pode ser desmembrado de várias formas e te dá, assim, muito repertório, assim, às vezes uma coisa simples, que é uma manipulação de objetos, assim, uma interação de triangulação, já soma muito com o seu trabalho. Então, vamos pegar esse gancho e ir direto para o nosso segundo momento da aula, que é o momento que a gente vai falar sobre paródia, tá bom? Solta o vídeo. Paródia, do grego parodia, contracódigo, contracanto, peça ou fragmento que transforma ironicamente um texto pré-existente, zombando dele por toda espécie de efeito cômico. A paródia é uma releitura cômica de alguma composição literária que frequentemente utiliza ironia e deboche. Ela geralmente é parecida com a obra original e quase sempre tem sentidos diferentes. A paródia surge a partir de uma nova interpretação da recriação de uma obra já existente e, em geral, consagrada. O seu objetivo é adaptar a obra original a um novo contexto,
passando diferentes versões para um lado mais despojado, e aproveitando o sucesso da obra original para passar um pouco de alegria. A paródia pode ter intextualidade. Aparece como importante elemento no modernismo brasileiro e na poesia marginal. No livro Paródia Parafrasesia, de Afonso Romano, lembra-se que o termo paródia foi institucionalizado a partir dos séculos XVI e XVII. Também traz os significados de paródia segundo o dicionário de literatura, que indica 3 tipos básicos, sendo eles: verbal, altera uma palavra ou outra do texto original; formal, o estilo e os efeitos técnicos de um escritor são usados como forma de zombaria; temática, em que se faz a caricatura da forma e do espírito de um autor. A paródia é definida através de um jogo de intertextualidade e intratextualidade, que é quando o autor retoma sua obra e reescreve. Então, como podemos ver aí no nosso vídeo, nosso estudo, né? A paródia é uma das ferramentas que pode ser utilizada para criar essa comicidade, né? Para criar uma cena, para criar esse efeito de humor dentro da comédia, né? Então, se tiver algum outro tema relacionado à comédia, ao humor que vocês quiserem, manda aqui, manda nos comentários, assim, que eu posso fazer uma videoaula, assim, falando sobre isso, né? Chegamos ao nosso momento. Atividade interativa. Yeah. Nosso momento atividade interativa consiste agora em você desabrochar esse lado artístico que existe dentro de você. Então, você vai ter que fazer uma paródia. Vai ter que pegar uma música que já existe e fazer uma letra em cima, de preferência engraçada. Se você já usa nariz de palhaço, pode fazer de palhaço de palhaça, pode mandar de palhaço. Se você não usa o nariz de palhaço ainda é um estudante que nunca teve contato com a máscara, pode mandar normal, pode mandar caracterizado, tá bom? É o momento de criatividade. Tô esperando a paródia de vocês. Bem, vamos colocar um vídeo para a gente ver uma experiência prática de um profissional, uma profissional da palhaçaria, né? Uma palhaça assim que eu sou muito fã, chama Palhaça Sarita Gravatilde, feita por Jussara Freitas, muito famosa. Uma honra que ela tenha cedido esse vídeo pra gente. Então, roda! Sarita, eu não quero me estressar com você de novo, Sarita.
Atriz de Hollywood? Ai, eu sou mesmo, para. Ai, que legal. Vamos ver aqui. Oi. Isso. Adorei, muito bom. Aqui, bora. Bonita, né? Ai.
Chuchu, beleza! Agora, não se esqueçam de mandar atividade interativa no e-mail da Cia, tá? Que é ciapénoasfalto@gmail.com. Sempre vou deixar o e-mail da Cia na descrição do vídeo, tá bom? Então, tô esperando, tá? E chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado, a presença de todos, a presença de todas, a presença de todes. Não se esqueçam de comentar aí embaixo se gostou da aula, se tem alguma sugestão, se ficou alguma dúvida, né? Não se esqueça de mandar a atividade interativa pro ciapénoasfalto@gmail.com. Obrigado. Deixa eu ver. Acho que é só isso. Qualquer coisa eu lembro de falar depois. Agradecido. Até mais. Beijo.